Olá, internautas. Professor Jonias, estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas sobre o curso básico de eletricidade. E desta feita estamos aqui com a temática previsão de cargas elétricas residenciais, parte de iluminação. Muita gente faz aí a casa e de repente quer colocar as lâmpadas, não sabe quantos bicos de lâmpada em cada área, em cada cômodo, nas dependências, e nós vamos dar essa noção fundamental aqui nesta videoaula. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, que para fazer os cálculos precisamos ter certos conhecimentos básicos, por exemplo, o cálculo da área e perímetro. Essa noção de área e perímetro é fundamental, porque aqui, para se calcular quantas lâmpadas devem ser colocadas em determinada dependência, exige o cálculo da área primeiro. E esse cálculo da área depende das formas geométricas. Então vamos primeiro ver essa noção fundamental aqui, e depois nós vamos entrar nos objetivos e procedimento e os cálculos de carga de iluminação propriamente dito. Então, quando nós fazemos nossa casa, nós temos as dependências nas formas geométricas, ou seja, os cômodos da casa têm certas formas geométricas. Nós temos aqui formas geométricas: círculo, circunferência, quadrado, retângulo, hexágono, triângulo, pentágono, temos o heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, várias formas geométricas. Mas, de forma geral, nossas dependências ou vai ser um quadrado ou um retângulo. E nós vamos ensinar como calcular a área. O perímetro também nós vamos ensiná-los, porque na próxima videoaula nós vamos ensinar como calcular a quantidade de tomadas para as dependências. E aí precisamos nos basear no perímetro. Por enquanto, para a iluminação, nós precisamos de saber a noção de área. Então, como calcular a área de um quadrado, de uma dependência que tem esse formato aqui, de um quadrado ou de um retângulo? É bom que se diga que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Vamos, então, ver como calcular a área de um quadrado ou retângulo. Aqui, nós estamos utilizando o mapa mental, que é uma ferramenta poderosa para se fazer videoaula, dar videoconferência, fazer palestra. Inclusive, na descrição do vídeo, vamos deixar aqui os links para você aprender a fazer mapa mental. Vamos aqui ver como se procede para fazer o cálculo da área e ver também o perímetro de uma figura geométrica ou da dependência de sua casa que tem o aspecto de um quadrado ou de um retângulo. Então está aqui. Eu fiz aqui esse quadro, esse diagrama aqui, para nós termos essa noção fundamental. Como é que calculamos o perímetro e como calculamos a área de uma figura geométrica, quadrado ou retângulo? Cálculo do perímetro da figura. Perímetro é a soma das medidas dos lados. É muito fácil. Esse lado, esse lado, esse e esse. Então, toda figura geométrica, você soma os lados e acha o perímetro. Agora, tem uma formazinha aqui para você achar esse perímetro. A soma das medidas dos lados, aqui, ó, o perímetro. Então nós pegamos aqui, essa figura tem 10 por 9, que é um retângulo. Então vamos pegar o 10, aqui, se for centímetro é centímetro, se for metro é metro, e assim por diante. Mais 9, que é esse lado, vamos somar e multiplicar por 2 e nós achamos o perímetro. Ao invés de ficar somando 10, 9, 10, 10, você pode usar essa fórmulazinha aqui.
10 mais 9 dá 19, vezes 2 dá 38. Se eu pegar aqui 10, 10 dá 20, 9, 9, 18. Com 20 dá 38. Então, é fácil. Se calcula o perímetro assim, utilizando essa formazinha aqui. E para cálculo da área, você vai pegar um lado, olha, 10, vezes o outro lado, 9, e dá 90 centímetros. Sempre a área é expressa em centímetro quadrado, ou metro quadrado, ou milímetro quadrado, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro quadrado. Sempre dá ao quadrado quando se expressa a área. Então está aqui essa fórmulazinha para você calcular a área. Isso é interessante porque na dependência, quando você vai fazer os cálculos da sua dependência para saber quantos bicos de luz vai caber, ou vai precisar, você precisa saber fazer o cálculo da área. Então já dei essa noção aqui nesse primeiro momento, e nós vamos agora partir para o cálculo das cargas propriamente dito, mas primeiro vamos ver uma noção geral. Aqui, ó, objetivo e procedimentos. Lembrando que nós estamos vendo previsão de cargas elétricas residenciais, área de iluminação. Nós vamos ver agora qual é o objetivo e procedimentos, e depois partir para cálculos propriamente dito. Bom, então, previsão de cargas elétricas residenciais, a parte de iluminação. Objetivo: determinar os pontos de uso da energia elétrica. Quem regula essa situação é a NBR 5410, que estabelece as condições, corrija bem aqui, no lugar desse F, bota um D, as condições mínimas. A norma brasileira 5410, ela estabelece as condições mínimas. A quantidade, a referência é a área, porque para calcular a quantidade de tomadas, a referência é perímetro, mas para calcular aqui na parte de iluminação, saber quantos bicos de luz, a referência é a área. Então, respeitar as condições mínimas estabelecidas pela norma, mas pode fazer sobre dimensionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer, a norma, ela dá as condições mínimas para você fazer, mas você pode fazer mais, só que implica em valores mais altos, fica mais caro. Mas você pode fazer sobre dimensionamento, ou seja, botar a mais, mas deve observar as condições mínimas. A potência, a referência é a área das dependências, está aqui. Então, por isso que eu ensinei logo no primeiro momento como calcular a área de uma figura geométrica. Então, a área. Tem aqui um parâmetro para ser seguido. Quando essa área for inferior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de luz de 100 VA. Que VA é volt ampere, nós já aprendemos isso. 100 VA. Quando for inferior a 6 metros quadrados, veja bem. Se for superior a 6 metros quadrados, distribuir assim. Então, primeiro estabelece 6 metros quadrados, que corresponde a 100 VA, ou 100 volt ampere, e os demais serão de 4. Você estabelece 4 metros quadrados, que corresponde a 60 VA, até completar os inteiros de 4 metros quadrados, sendo que se sobrar, a fração será desprezada. O que significa isso? Eu materializei essa ideia através de um exemplo aqui. Bom, vamos supor que você tivesse na sua dependência aí a área de 14,45 metros quadrados. Bom, uma dependência. Aí você quer saber quantos bicos de luz vai precisar para iluminar de forma perfeita este cômodo. Então, estabelece primeiro 6 metros quadrados, que corresponde a 100 VA, que é um bico aí, né, de luz aí. Aí depois os demais tudo serão de 4 metros quadrados, até completar. E a sobra será a fração desprezada.
Então, mais 4, que corresponde a 60, veja bem, mais 4 metros quadrados, que corresponde a 60, 90, e aí sobrou dos 14, veja bem que 6 metros com 4, aí vai sobrar aqui 1,45 metros quadrados, e será desprezado. Então, a potência aí será 100 VA, 60 VA, 60 VA, que dá 220 VA. Aqui comporta 2 pontos de luz com 110 VA cada. Então, nessa dependência, você deve colocar 2 pontos de luz de 110 VA, ou seja, volt-ampere. Para as áreas externas, a NBR não estabelece regra, fica a critério do seu cliente. Então, se você vai iluminar o jardim, iluminar área externa, não há um eixo norteador a ser seguido pela NBR. Você pode combinar com o seu cliente e ver quantos bicos de luz ele vai querer nas áreas externas. Feito isso, vamos agora para a nossa sequência aqui, parte de cálculo de carga de iluminação, propriamente de base desses conhecimentos que nós já vimos aqui. Então agora nós podemos entrar para os cálculos da carga de iluminação. Vamos abrir aqui nosso mapa mental, neste nó aqui, e vamos em busca desse conhecimento do cálculo ou cálculos de carga iluminação. Está aqui. Eu fiz essa tabela para você entender bem. Bom, vamos supor que na sua casa você tenha sala, cozinha, copa, quarto, banheiro. Essas são as dependências da sua casa. Você está lá na sua planta, essas dependências, você quer saber quantos bicos de luz vai caber aqui na sala, na cozinha, na copa, no quarto, no banheiro. E se tiver mais, o procedimento é o mesmo. Então, primeira coisa, você vai calcular a área, que foi aquele procedimento que eu ensinei, como calcular a área. Geralmente as dependências têm um aspecto de um retângulo, de um quadrado. Se tiver os lados iguais, é um quadrado. Se tiver lados assimétricos, então seria retângulo. Quando é um triângulo, é 3 lados, mas muito difícil você vai ter uma dependência no aspecto de um triângulo. Sempre é quadrado ou retângulo. Então, multiplica a base vezes a altura, ou seja, um lado vezes o outro, e você vai obter a área. Eu coloquei aqui, vamos supor que essa sala sua tem 26 metros, 0,475 metros quadrados. Isso significa que a sua área é uma área bastante grande. Relativamente grande. Vamos então ver aqui a potência de iluminação, para depois ver aqui o volt-ampere. E ver também a questão de potência, no caso expressa em watt, que é representado por W. Então você vai pegar e estabelecer, conforme eu disse, nos 6 primeiros metros quadrados, aqui, e depois o resto será distribuído de 4 em 4 metros quadrados. Então, 6, 4, mais 4, mais 4, mais 4, tudo metros quadrados, mais 4. Por quê? Porque você vai somando aqui, ó, 6 metros quadrados, 4, aqui mais 4, 8, mais 4, e assim vai, né? Vai somando. Somando todos esses metros aqui quadrados, estabelecido pelo critério de, para o primeiro 6 e os demais tudo de 4 em 4, que corresponde a 60 volt-ampere, vai sobrar uma fração de 475 metros quadrados aqui, ó, 0,475. Essa fração será desprezada, é aquilo que nós ensinamos. E quando você soma aqui 100 volt-ampere com mais 60, 60, 60, somando todos, dá 400 volt-ampere. Está aqui, ó. Na cozinha, temos 10,545
metros quadrados aqui. 10, isso aqui é fração para cá. Estabelece o primeiro parâmetro aqui para 6 metros quadrados, que corresponde a 100 volt-ampere. O outro será 4, que é 60 metros quadrados, volt-ampere. Então aí nós teremos 160. E sobrou a fração de 0,545. Então expressa aqui em 160 volt-ampere. Desprezou a fração. A copa estabelece o primeiro parâmetro aqui, 6 metros quadrados, que corresponde a 100 volt-ampere. Sobrou a fração de 2,55. Então essa é desprezada, ó, veja bem. E coloca aqui 100 volt-ampere. O quarto tem 7. Estabelece o primeiro critério aqui, 6 metros quadrados. Sobrou a fração de 1,569. Essa é desprezada, então 100 volt-ampere. Aqui o banheiro é menos de 6 metros quadrados, então 3,00 metros quadrados. É menos de 6, então, mas quando é menos, eu ensinei, você deve considerar 6 metros quadrados, que corresponde a 100 volt-ampere. Então, aqui, se você somar esse valor aqui, 400 com 160, 100, 100, 100, você vai ter 860 volt-ampere, que é o valor total da potência de iluminação aqui utilizado na sua casa. Agora, o fator de potência a ser adotado igual a vamos supor, esse fator de potência eu já expliquei bastante sobre isso. Então, esse fator de potência vai determinar a potência utilizada na sua casa, propriamente dita. Vamos pegar e multiplicar por 860 volt-ampere vezes 1, que é o fator de potência, que dá elemento neutro na multiplicação, 1 dá ele mesmo. Então, 860, aí é expresso em watt, que expressa potência. E com isso, nós cabalizamos essa videoaula dando a noção para você geral de como calcular os pontos de luz. Aqui nós temos aqui, ó, veja bem, 400 daria, por exemplo, nessa área aqui, 4 pontos de luz aqui. Nós vimos aqui, fizemos os cálculos aqui, dá 160 volt-ampere. Podemos distribuir aqui é um ponto, aqui um ponto, aqui um ponto, porque a cada 6 metros quadrados corresponde a 100 volt-ampere. E quando eu multiplico pelo fator de potência, nós vamos ter a potência ativa propriamente dita da nossa residência. Espero ter ajudado. Até uma próxima oportunidade, quando nós estaremos calculando a quantidade de tomadas nas dependências.